Olá pessoal, Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Já percebeu como Deus te ama? Já percebeu que todas as vezes Ele tem uma palavra, uma direção para você, no que você está enfrentando, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer? Então vamos lá. O tema de hoje é: tá pensando em quê? Você, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, está pensando em quê? E para isso a gente vai ler aqui Filipenses capítulo 4, o versículo 8. Olha só o que aqui diz aqui. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Gente, que palavra forte, sabe? Que palavra de Deus. Que direção de Deus nós recebemos quando lemos essa palavra? Quer dizer, a própria palavra coloca aqui que a gente tem que pensar nas coisas que são de Deus. Você não tem que pensar no que deu errado, você não tem que pensar no que estão falando em você, você não tem que pensar naquilo que te desagrada, que te entristece. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala aqui que você tem que pensar naquilo que é bom. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? A gente vai mostrar, na verdade eu vou te mostrar aqui que os seus pensamentos, eles podem te guiar, né? E eles podem te guiar para um lugar ruim ou um lugar bom, vai depender de você, tá bom? Então, a sua vida depende dos seus pensamentos. Vamos ver mais uma vez? A minha vida depende dos meus pensamentos, porque a sua mente, ela vai te direcionar para onde você vai. Se a sua mente, por exemplo, você acorda e você pensa, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem. Se você pensa muito sobre isso, você vai começar a se sentir realmente muito mal. Você não pensa que você acorda com o seu corpo já mal, não. É a sua mente que vai estar bem ou ruim e ela vai direcionar o seu corpo para isso. Então, os teus pensamentos te guiarão. Quem vai guiar você são os seus pensamentos. É por isso que a Bíblia coloca aqui que nós devemos pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Sabe que o apóstolo Paulo já diz assim, olha, pensai nas coisas que são de cima e não nessas coisas aqui. Porque as coisas da terra, as coisas do mundo, né, elas fazem mais a gente sofrer, se angustiar, né? As coisas do mundo faz a gente correr atrás e sentir que não tá correndo coisa nenhuma, a gente não tá fazendo coisa nenhuma. Mas quando nós pensamos nas coisas de Deus, nas coisas que vêm do alto, a gente se sente bem. Por exemplo, você já parou para pensar sobre que o reino de Deus precisa de você? Que você tem um potencial, uma competência que pode ser usufruído no reino de Deus? Pois é, você tem muito potencial, muito para oferecer na casa de Deus, por exemplo, para os famintos, para as pessoas que estão precisando do Senhor Jesus, você pode ajudar? E se você não pensa sobre isso, se você não pensa nas coisas de Deus, nas coisas que te elevam, que te fortalecem na fé, sempre a pessoa vai se colocar como frágil, a pessoa vai se colocar como dependente das circunstâncias. E ora vem a circunstância e te derruba, ora vem acontece uma situação, é como um paraquedas que cai de repente na sua vida, um problema, e você vai ficar dependendo das circunstâncias para você estar bem ou ruim. Mas quando você pensa, foca, né, a sua mente está focada diretamente nas coisas de Deus, você sempre está bem. Não é uma situação difícil, sabe, que vai tirar você do prumo, que vai tirar você, sabe, da caminhada da fé. Não, você permanece bem, porque você sempre pensa nas coisas de Deus. E eu quero assim colocar para você algo muito importante, que Satanás, ele diz mentiras. Satanás sempre ele tá lançando mentiras na nossa mente, nos nossos pensamentos. Infelizmente tem muitas pessoas que acreditam nessas mentiras, sabe? Elas cavam e se enterram com essa mentira e, sabe, elas ficam presas nessa mentira há tempos. E você já parou para pensar que todas as mentiras, todas as palavras que o inimigo lança sobre você, Deus pensa justamente o contrário disso? Por exemplo, Deus olha para você e vê que você é forte, vencedor, mas Satanás diz o que? Você é fraco, você sempre tá perdendo, tá vendo aí? Você luta, luta e não consegue nada. Então, você deveria começar a usar essa mente sua para pensar e dizer, ora, se aquilo que o diabo fala me enfraquece, então o que é verdade é o contrário do que ele está dizendo.
Deus sempre vai pensar o contrário do que o diabo está dizendo. Se o diabo está dizendo que eu vou perder, então é porque eu vou vencer. Então, aquilo que você acredita vai se tornar a sua realidade. Vou dizer mais uma vez, aquilo que você acredita se torna a sua realidade. Se você acredita, eu sou fraco, eu não consigo, sabe? Eu não vou casar, eu sempre fui infeliz no amor, sabe? Eu sou frágil, sabe? Eu sou sempre dependente, ninguém gosta de mim. Aquilo ali realmente vai começar a ser a sua realidade. Você, de fato, vai começar a vivenciar na prática aquilo dali. Quer dizer, os seus pensamentos deixam de ser simplesmente pensamento e começam a ser atitudes, começa a ser a sua realidade. Você começa, de fato, a viver aquilo que você realmente estava pensando. Olha só o poder do pensamento. Então, no que Deus diz sobre você? O que é que as pessoas dizem sobre você? O que é que o diabo diz sobre você? Agora eu te pergunto, em quem você vai acreditar? No diabo, nas pessoas ou em Deus? Então eu digo para você neste dia, se apegue em Deus, se apegue na palavra de Deus. Pastor, eu não consigo. Sabe por que as pessoas, a grande maioria, não consegue acreditar na palavra de Deus? Porque pouco lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé. E quando nós somos cheios de fé, nós nos apegamos, nós começamos a praticar essa palavra. Logo, a gente não vai ter nenhuma dificuldade quando o inimigo lança uma seta, uma semente sobre as nossas mentes, ela não vai frutificar, porque a palavra está viva dentro de nós. Então faz esse teste. Começa a ler a Bíblia todos os dias para você ver, né? E praticar essa palavra para você ver como você vai tirar de letra os desafios. Você vai conseguir, sabe, passar por cima, sobressair diante de todas as dificuldades. E para você pensar nas coisas de Deus, você precisa estar conectado em Deus. Como é que a gente se conecta com Deus, gente? Através da palavra, sabe? São 3 coisas muito fortes na vida de um cristão. Primeiro, a oração. Quando você ora, você fala com Deus, você se abre para Deus, você conta a verdade, as suas verdades para Deus, você abre o seu coração para Deus. A segunda coisa, ler a palavra. Quando você lê, Deus fala então com você, Ele vai te dando direção. Ele vai te fortalecendo, sabe? Ele vai te guiando, é como uma bússola. Ele vai te mostrando aonde você tem que ir, quando você tem que ir e como você tem que ir. E a outra coisa é o jejum. Gente, o jejum, ele sabe, ele dá aquela fortalecida no seu espírito. Você sempre fica mais forte e vence tudo pelo jejum. Então, foca na palavra que eu tenho certeza que Deus ele vai te direcionando. Você fala consigo mesmo sempre. Você já percebeu? Que sempre você está falando, você fala sozinho. Isso é normal do ser humano, tá bom? A gente falar consigo mesmo. Ai, como tá difícil. Ai, que hoje o negócio foi difícil, né? Ou então você fala, nossa, rapaz, eu agora arrebentei, eu agora consegui, né? Ai, como eu gostei que eu agora, sabe, eu consegui fazer isso que eu queria. A gente começa a falar sozinho. Se você fala sozinho, você pode também declarar a palavra de Deus sozinho. Sabe que quando você está sozinha, por exemplo, em casa, você mulher, né? Eu costumo fazer isso quando eu estou em casa, lavando a louça, arrumando a casa. Eu gosto sempre de focar em um versículo e dizer ele várias vezes e repetir ele continuamente durante aquele momento que eu estou executando alguma coisa, alguma atividade do lar. Por que eu faço isso? Porque quando eu verbalizo, isso daí vai fazer eu entender a palavra de Deus. Eu mentalizar, sabe, os meus pensamentos na palavra de Deus. E isso daí vai me harmonizar, vai me deixar melhor em Deus. Por quê? Porque eu sempre estou pensando nas coisas de Deus. Logo, quando uma situação difícil, ruim acontece comigo, aquela palavra que eu estava declarando naquele dia tem que se cumprir. A primeira palavra que vem na minha mente é a que eu pensei durante o dia. Então, o que você está pensando durante o dia? É como você vai se sentir durante esse dia. Se você pensa, sabe, só em problema, você pensa só na pessoa que te maltratou, se você pensa só na situação que te deixou para baixo, realmente você vai ficar péssima, porque a sua vida depende dos seus pensamentos. E aí eu concluo dizendo para você que pensamento se transforma em ação. Pensamento se transforma em palavras.
Pensamento se transforma em atitude. Então não permita jamais que os seus pensamentos, sabe, venham ser alimentados por você. Pensamentos ruins, que eu digo, venham ser alimentados por você a tal nível de que você venha reagir ruim consigo mesmo, com as pessoas. Não tenha pensamentos, sabe, de angústia, pensamentos, sabe, de vingança, pensamentos de ira, de ódio, pensamentos contra si mesmo. Não faz isso. Foca em Deus. No dia que você não estiver bem, entra no teu quarto, fecha sua porta e fala em secreto com Deus. Fala tudo que você está sentindo para Deus. E eu tenho certeza que em seguida Deus sim, ele vai te dar uma resposta, uma direção, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, tá bom? Foca na palavra, lembre-se que o que você está pensando vai determinar a forma que você vai agir, tá bom? Um forte abraço, fica na fé e até a próxima, se Deus quiser.